eu queria também dar um grande abraço em cada um e em cada uma aqui presente. Um grande abraço e pedir a vocês que se empenhem para que nós possamos assegurar que o nosso país siga mudando, que nós, que fomos capazes de mudar a vida dos brasileiros, porque nós não somos aquele tipo de gente que valoriza só os números, só os números. Nós valorizamos são as pessoas. O que nós achamos que é importante é cada um dos homens e das mulheres desse país. Por trás, eu sempre digo isso, por trás do Luz para Todos, a gente não vê um poste e um fio. A gente vê mães ensinando para seus filhos. A gente vê, quando a gente levou o Luz para Todos, a energia elétrica, onde não tinha, onde as pessoas viviam, no século 21, com candeeiro ou vela, nós olhamos, é o ganho da pessoa. Como uma mãe pode fazer uma costura, como pode tirar a água do poço com a energia elétrica, como pode ter a sua água do banho, como pode ter sua geladeira e guardar sua comida, como o pescador pode refriar seus peixes. Nós, quando olhamos para o Minha Casa Minha Vida, nós não vemos tijolo e cimento, nós vemos o lar, aonde as pessoas podem cuidar dos seus filhos, aonde a mãe pode tratar da criança, aonde a família pode viver e se fortalecer. Nós valorizamos as pessoas. Por isso, nós achamos, e essa é a diferença fundamental entre nós e o partido do meu adversário e o meu adversário. Nós achamos que um governo, como o presidente Lula mostrou, ele que foi o maior presidente que esse país já teve, que um governo só vale quando é capaz de ser um governo que olhe para todos, principalmente para aqueles que mais precisam, mas ser um governo para os 190 milhões de brasileiros, e não como era antes, um governo para uma minoria, que só essa minoria lucrava, só essa minoria ganhava, só essa minoria tinha futuro. Hoje é o dia do professor. Hoje é um dia importantíssimo, porque o futuro desse país, que eu vou construir em cima do alicerce do governo do presidente Lula, o futuro desse país, ele está hoje na educação para todos os jovens e as crianças desse país, para cada um dos filhos dos trabalhadores. E tem de ser uma educação de qualidade. Quando a gente fala em educação de qualidade, uma coisa nós temos de falar no dia de hoje, que é o dia do professor. A coisa mais sagrada é o professor e a professora, porque são eles os responsáveis pela educação dos nossos filhos e dos nossos netos. O professor tem de ser bem pago, o professor tem de ser bem formado, o professor tem de ser respeitado. Por que que ele tem de ser respeitado? Porque ele é uma das figuras mais importantes de uma sociedade. Vocês sabem que o presidente Lula sempre diz uma coisa:
ele não podia errar. Ele não podia errar porque ele era um metalúrgico. E eles sempre disseram: não vai dar certo esse governo, vai ser o caos. Não foi o caos. Eles não vão conseguir, eles somos nós, não vão conseguir criar empregos nesse país. Nós tínhamos dito que íamos criar 10 milhões, erramos, vamos criar 15 milhões de empregos com carteira assinada. Eles sempre apostaram que o governo do presidente Lula não seria o maior governo que esse país já viu. E aí o presidente não podia errar, porque se ele errasse, iam dizer: trabalhador não sabe governar. Para mim é a mesma coisa. Eu, como mulher, também não posso errar. Porque se eu errar, eles vão dizer: é mulher, e mulher não sabe governar. É mentira, mulher e trabalhador sabem governar. E eu vou dizer para vocês, assim como o presidente Lula, eu serei presidenta desse país, se Deus quiser, para honrar as mulheres brasileiras, as mulheres paulistas, as mulheres aqui de São Miguel Paulista e da Zona Leste. E vou dizer mais outra coisa. O Brasil mostrou que quer que uma mulher governe. Façam a conta. As mulheres nessa eleição tiveram 67% dos votos. Nós somos um país generoso, um país sem preconceitos. Nós superamos os preconceitos. Agora, nessa eleição, eles estão querendo, mais uma vez, como disse o mercadante, usar o ódio, que é um sentimento irmão do medo. Casaram o ódio com o medo e querem que o país não enxergue o que está em questão. Está em questão o futuro. E aí, como é que a gente derrota o medo e o ódio? Em 2002, já disseram aqui, nós derrotamos com a esperança. A gente derrota o ódio e derrota o medo. Porque o amor pelo Brasil, ele hoje tem sinais muito concretos. Nós mostramos que somos aqueles que pode continuar o Bolsa Família, que pode levar a educação às crianças desse país, criando creches, que pode levar esse país a se transformar num dos maiores países e melhores países do mundo, cada vez mais acabando com a miséria. E aí eu digo para vocês, o que está em questão no dia 31? Está em questão no dia 31 a opção entre um país da esperança e do amor e o país do ódio e do medo. É isso que está em questão dia 31. Por isso, eu quero dizer, com a força de vocês, de cada um e de cada uma, com a força de vocês, se Deus quiser, eu serei a primeira presidenta da República. Preciso do voto de vocês, preciso do apoio de vocês e da luta. Eu conto com vocês, vocês também podem contar comigo.